Paquistão e Catar tentam levar os Estados Unidos e o Irã de volta à mesa de negociação. Pelo terceiro dia consecutivo, os Estados Unidos atacaram alvos iranianos. Em resposta, Teherã afirma que lançou mísseis balísticos contra uma base americana na Jordânia. E de Nova York, a correspondente Alessandra Freitas tem todas as informações. A escalada de conflito entre os Estados Unidos e o Irã voltou a afetar uma das rotas marítimas mais importantes do mundo, o Estreito de Hormuz. Novos ataques americanos foram realizados na quarta e na quinta-feira, após ataques com drones contra 3 navios que passavam pelo Estreito de Hormuz, segundo o governo americano. Na quarta-feira, a incerteza sobre a situação militar fez operadores de navios recuarem. Muitas embarcações ficaram ancoradas com receio de entrar na região e acabar ficando presas ali no canal. Segundo a Marine Traffic, o número de travessias pelo estreito caiu de 49 para 25 em apenas um dia. A maioria dos navios que passou seguia no sentido oeste-leste, saindo do Golfo Pérsico. A tensão continua alta. Explosões foram registradas nesta quinta-feira nas cidades iranianas de Konarak e Bushehr. Uma autoridade local disse a uma agência estatal que uma instalação militar foi atingida por projéteis dos inimigos americanos e israelenses. Um funcionário do governo americano disse à CNN que os Estados Unidos não estão realizando ataques neste momento. Autoridades israelenses também afirmaram não ter conhecimento de qualquer envolvimento do país. Nessa quinta-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o presidente Donald Trump conversaram por telefone. Segundo o gabinete de Netanyahu, os dois acertaram manter a coordenação entre os países e Trump atualizou o premier sobre as ações americanas ali no Golfo. Enquanto isso, fontes disseram à CNN que Paquistão e Catar tentam levar Estados Unidos e Irã de volta à mesa de negociações. Mas a nova troca de ataques aumenta as dúvidas sobre a sobrevivência desse cessar-fogo e do próprio acordo diplomático entre os Estados Unidos e o Irã. A Guarda Revolucionária do Irã disse que a interferência estrangeira nas rotas pode atrapalhar a reabertura gradual do Estreito de Hormuz e que os navios precisam de autorização da Marinha iraniana para passar ali pela área. Ao mesmo tempo, analistas dizem que o Irã tem aproveitado a pausa no conflito para acelerar as exportações a partir da ilha de Karg, o principal terminal petrolífero do país. Segundo a Tanker Trackers, o Irã embarcou cerca de 10 milhões de barris de petróleo e combustível em apenas uma noite. Além disso, havia exportado cerca de 60 milhões de barris nas últimas 3 semanas, segundo a Windward Intelligence, que estima que outros 63 milhões de barris de petróleo iraniano estejam em trânsito ali no oceano. O petróleo representa cerca de metade da receita do Irã e é considerado essencial para a recuperação econômica do país após a guerra. Dani, seu cenário é de uma escalada que resulte num retorno da guerra ou num retorno do cessar-fogo? Eu acredito, Caio, que na verdade o que acontece aqui é um teste dos dois lados num dos pontos mais sensíveis, né, desse protocolo de entendimento que gerou o cessar-fogo de 60 dias, que se chama Estreito de Hormuz. Os dois pontos mais espinhosos do cessar-fogo é o Estreito e o Líbano. E no caso do Estreito de Hormuz, o que os americanos querem é um retorno ao status quo antes do dia 28 de fevereiro, quando essa guerra começou. Significa livre trânsito, sem cobrança de nenhuma taxa, sendo que os americanos, os europeus, os asiáticos poderiam entrar e sair do Golfo Pérsico sem problema. Só que depois do dia 28, essa situação mudou completamente, né? Nós temos que lembrar que o Irã avisou que iria controlar e queria fechar o estreito se fosse atacado, e isso aconteceu. E nas negociações, ficou-se ali colocado que Irã e Omã, de certa forma, controlariam a passagem. Então, quando o Irã ataca embarcações que passam por rotas que eles não permitem, ou que eles não controlam mais próximo do Omã, eles dão um tiro de advertência. Eles atacam, querendo dizer o seguinte: quem controla aqui sou eu. E os americanos dizem: não, quem controla seremos nós, que vamos tentar abrir novamente o estreito. Então eu vejo que, mesmo com toda a fala dura do presidente Trump, de que acabou, está morto, hoje mesmo ele já voltou atrás, dizendo que poderia dar mais uma paz, mais uma chance à paz, né?
Ambos os lados não querem que isso acabe. Então eu vejo que é mais um tit for tat, um toma lá da cá, para testar um lado e outro com relação a esse estreito, que é o ponto mais nevrálgico da disputa atual entre Estados Unidos e Irã. Lorival, talvez esse teste que o Dani coloque, ele esteja bem claro no fato de, nessa retomada da escalada, nenhum dos dois lados terem passado, vamos dizer assim, as linhas vermelhas, né? Nem os Estados Unidos atacou infraestrutura civil, até agora do Irã, nessa retomada, e nem o Irã atacou infraestrutura energética ali dos aliados, né? Você acha que isso deve se manter? Essa é uma guerra um pouco mais, não é mais lenta, né? Mas um pouco limitada, mais contida, isso. né? Sim. É claro, não há um interesse dos Estados Unidos de voltar para uma guerra total com o Irã, porque é disso precisamente que o presidente Trump está tentando fugir. Mas ele está tentando fugir também do controle total do Irã sobre o Estreito de Hormuz. E o que está em jogo é a reputação do Trump como negociador, que ele preza muito. Mas nesse memorando de entendimento, que foi negociado de forma muito atabalhoada, muito apressada, ficaram vários campos minados de palavras que os iranianos, que são grandes negociadores e conhecem como ninguém o Golfo Pérsico, deixaram no texto e estão se aproveitando disso nesse momento. Olha o que diz o parágrafo 5º, que define o status do Estreito de Hormuz. Após a assinatura deste memorando de entendimento, a República Islâmica do Irã providenciará, empregando seus melhores esforços, a passagem segura, providenciará a passagem segura de embarcações comerciais, sem cobrança de qualquer taxa, por um período de apenas 60 dias, do Golfo Pérsico para o Mar de Omã e vice-versa. O tráfego de embarcações comerciais será retomado imediatamente e, considerando a necessidade de remoção de obstáculos técnicos e militares e da desminagem pela República Islâmica do Irã, será restabelecido. A República Islâmica do Irã conduzirá diálogo com o Sultanato de Omã para definir a futura administração e os serviços marítimos no Estreito de Hormuz, em discussão com os demais estados litorâneos do Golfo Pérsico, em conformidade com o direito internacional aplicável e com os direitos soberanos dos estados costeiros do Estreito de Hormuz. Os estados costeiros do Estreito de Hormuz são Irã e Omã. Ou seja, o texto estabelece a soberania, estabelece que o Irã lidera esse processo e que ele acontece nos termos do Irã. E se você for olhar outros parágrafos sobre a questão nuclear, sobre outras questões, você também vai ver problemas no texto que dão brecha para o Irã impor os termos dele. Então, o Trump estava ali com muita ansiedade de abrir o Estreito de Hormuz, de apresentar um acordo para baixar o preço do petróleo, para aliviar o choque de energia, para aplacar a fúria do eleitorado americano e, mais uma vez, entrou numa armadilha. Tanto você quanto o Dani tratam ali explicitamente do Estreito de Hormuz como fator central e essencial, é óbvio isso, né, nessa retomada da escalada, em toda essa guerra, mas vamos visualizar um pouco o Estreito de Hormuz, né? A gente tem uma reportagem aqui da CNN americana, né, mostrando como caças americanos estão realizando missões em todo o Estreito de Hormuz, decolando do porta-aviões US Abraham Lincoln, né, no Mar da Arábia, enquanto os Estados Unidos avaliam seus próximos passos em relação ao Irã. A gente vai mostrar essa reportagem da repórter da CNN, Pamela Brown, que está a bordo do porta-aviões e conta todos os detalhes. What I can tell you is that the stakes are raised. They have been in this conflict and engaged in some way for 5.5 months now, or been ready to jump back in to go to war. I can tell you today, given the fact that there were overnight strikes on Iran just last night, my operations are taking on a new meaning. I asked the admiral who oversees the ship as well as the destroyers if there is a heightened threat alert. He said, look, we are always looking for threats. And he didn't necessarily say that there was a heightened threat alert, but I do think it is notable that you have the destroyer here coming close to the ship in this moment of high intensity, right?
you had the ceasefire, things calmed down. There was the funeral in Iran where there was a pause in the negotiations. And these last few days have really changed the calculus. And so, John, we'll have to wait and see if there will be more strikes. We know that the 2 aircraft carriers are capable of that, as well as these destroyers that we know have been used since the beginning of the war with those Tomahawk missiles targeting land targets in Iran. But also that destroyer right there, among several others, it has intercepted ballistic missiles and drones that were directly targeting the Abraham Lincoln. This ship I'm on right now is considered a high-value target. And that destroyer right there, that destroyer right there has intercepted multiple threats from Iran, with Iran trying to hit this ship. Ô Dani, é interessante a gente visualizar assim, né, o conflito no terreno, né? Eu queria te ouvir muito sobre o papel de Israel, né? Israel tem sido apontado ali por vocês, especialistas, como tendo tido um papel preponderante nessa retomada da escalada. O acordo do cessar-fogo acabou sendo um acordo criticado, contestado e feito de maneira lateral até. Israel não participou, Netanyahu. Qual que é o impacto dessa retomada até na política doméstica de Israel e o papel do Netanyahu nessa retomada do confronto? Eu vejo que Israel está muito cauteloso no momento, né? Deixou claro nas declarações, seja ali do primeiro-ministro, das relações, do primeiro-ministro e do ministro das Relações Exteriores, que Israel não teve nenhum envolvimento nos ataques contra o Irã. E isso revela o seguinte: eles possuem ali a disposição de voltar a atacar o Irã, mas ao mesmo tempo isso possui custos, né? E eu vejo que a relação entre o Trump e o Netanyahu, que foi de certa forma abalada na maneira como os israelenses tentaram manter a guerra e os americanos tentando terminar a guerra, hoje eles são mais cautelosos, né? Então, é claro que para o Netanyahu a manutenção de um Estado espartano ela é essencial para que possa, né, continuar incentivando, né, o seu eleitorado, convencendo o eleitorado israelense de que a segurança só pode ser alcançada com ele, com o Netanyahu. Mas, ao mesmo tempo, o Israel só pode garantir sua primazia enquanto grande potência regional se tiver apoio total dos Estados Unidos. Então, eu vejo que eles compreendem, inclusive o próprio políticos próximos ao primeiro-ministro Netanyahu já disseram que essa escalada provavelmente não vai levar ao retorno da guerra. Que isso é basicamente um teste de engajamento, mas que eles não acreditam que a guerra vai voltar, porque há um interesse claro dos Estados Unidos de manutenção dessa paz atenta até o momento de criar condições mais adequadas para que as eleições de meio de mandato possam refletir algum tipo de sucesso do resultado das negociações do presidente Trump. Então, eu vejo que eles têm disposição para a guerra é um elemento importante em Israel, principalmente para o Likud e para os partidos da extrema-direita, de falarem nós vamos garantir a segurança, mas, ao mesmo tempo, as relações com o presidente americano é essencial para que eles possam continuar tendo essa política externa regional, que é muito dura, que é muito forte com relação ao Líbano, com relação à Síria e com relação ao Irã. Lorival, e do lado do Trump, qual que você acha que é o cálculo político que ele está fazendo nesse momento, né? Um cálculo político de uma retomada, de uma escalada, de uma guerra que pode prejudicá-lo ali, que tem prejudicado ele internamente, ou ele precisa escalar para tentar impor uma derrota total ao regime iraniano? Ele não pode escalar até o ponto necessário para retirar o controle do Estreito de Hormuz por parte do Irã, porque requereria o desembarque de tropas para limpar toda aquela costa escarpada, aquelas falésias onde se escondem inúmeros drones e mísseis e combatentes da Guarda Revolucionária. Haveria muitas mortes de soldados americanos e isso
causaria ainda mais dano político e eleitoral para ele, para os republicanos. O que ele precisa fazer é pressionar o Irã, dissuadir o Irã de manter essa posição maximalista e de negociar um protocolo menos inaceitável, porque não há um protocolo aceitável aí, de acordo com o que o Irã está impondo, porque, de qualquer maneira, não vai ser mais uma via marítima livre, vai sempre estar sob essa ameaça contínua do Irã de voltar a retomar o controle. Então, o cálculo político, e essa é a grande questão realmente, é ter uma saída menos desonrosa, menos inaceitável para a comunidade internacional, menos reveladora do quanto essa guerra foi um erro de cálculo e sem que isso comprometa tropas no terreno, uma continuidade dessa guerra e desse choque de energia, dessa crise econômica e, consequentemente, política. Eu fico com a impressão, né, Lori, que isso é o que a Casa Branca tentou. Essa é a equação difícil. Difícil, né? Desde o começo. E o Irã sabe. E desde antes da guerra. Mas vamos ouvir o Dani. Vamos lá, o Lorival coloca a equação, o cálculo político do Trump. Uma saída menos desonrosa, mais aceitável para a comunidade internacional, menos reveladora do grande erro e que não tenha um custo humano e bélico e econômico, né? Existe essa saída, Dani, para finalizar? Não existe, né? É muito difícil você criar uma condição em que você avalie como estava antes e como está agora, não é? O presidente Trump diz que a grande vitória foi reabrir o Estreito de Hormuz, mas ele já estava aberto antes da guerra, não é verdade? Ou o Irã nunca mais terá, eles prometeram, está lá no protocolo, né, que nunca vão ter arma nuclear, mas eles estão falando isso há décadas, né? Tem uma fátua do próprio Khamenei que fala que eles não vão ter armas nucleares. Então, é realmente muito difícil. Eu vejo que a história ela vai falar desse caso no futuro como um primeiro elemento evidente da dificuldade dos Estados Unidos de continuar sendo essa grande potência hegemônica que buscava estabilizar o sistema internacional, né? Porque ficou muito evidente a incapacidade dele controlar um país muito mais fraco, muito menor, né? E que a política internacional ela agora não passa mais só na mão dos Estados Unidos. Então, foi muito importante a participação do Paquistão, mas o Paquistão como um ponto de contato entre China, Rússia e Estados Unidos. Então, sozinho, né, os Estados Unidos não conseguiu lidar com isso, sem contar Catar, sem contar Arábia Saudita. Então, eu vejo que ele poderia, na verdade, buscar, né, finalizar logo essa guerra, bola para frente, porque atrás vem gente, porque o estrago foi feito, muito difícil de reparar isso.